Glória a Deus. Queridos, que bom estar com vocês aqui nesse dia, conhecendo mais uma parte da família que o Senhor tem nos dado. O Delcio é um grande amigo, ele foi nosso aluno na Escola Ministerial Céus Abertos, e ele foi nosso aluno na Escola Céus Abertos um tempo. Nós fizemos uma amizade, e faz tempo que ele me fala para a gente estar vindo aqui poder ajudar os irmãos, trazer uma palavra, servir os irmãos aqui na Igreja Batista do Arvoredo. Amém? E eu me sinto muito honrado de estar aqui com os irmãos. Hoje nós estamos servindo o Ministério Pastoral ali na Igreja Batista Lírio dos Vales, na Pituba, junto com o pastor Rogério Dantas. Estamos lá há 4 anos. Antes de estar lá, estávamos no Rio de Janeiro. Está me acompanhando nessa noite minha querida esposa, minha princesa. Fica de pé, por favor, meu bem. Essa mulher é presente de Deus para mim, aleluia. Nós somos casados há 19 anos e somos pais de uma filhinha de 5. Não é uma filhinha de 5 anos, é uma filhinha de 5 filhos. Então é uma filhinha de 5, né? A gente tem 4 meninas e um menino, Davi. Essa mulher já teve 5 filhos, apesar de não parecer. Como é que fez, pastor, para ela ficar assim, slim, mesmo tendo 5 filhos? A gente fez um acordo, ela engravidava e eu engordava, né? E aí, eu saí no lucro, né? Agora eu estou correndo atrás do prejuízo para tentar emagrecer, amém? Nossa filha maior, Daniela, está hoje em São Paulo, em Campinas, uma escola de missões, né, estudando, tem 17 anos. E nós estamos no ministério há algum tempo. Eu estou no ministério desde os 17 anos de idade, foi quando eu fui consagrado ao ministério pastoral. E eu ainda era um adolescente. Hoje eu vejo que eu ainda era muito novo e muita coisa poderia ter sido bem melhor se houvesse demorado um pouco mais. Mas eu tenho aí alguns anos no ministério pastoral e nós temos plantado igrejas em vários lugares do Brasil. Já vivemos em alguns estados do Brasil nesse tempo. E hoje nós estamos sediados como nossa casa, nosso local de apoio à Batista Lírio dos Vales, como eu falei para vocês, mas nós lideramos vários ministérios a nível de Brasil e fora do Brasil. Um deles se chama Radicais e Sobrenaturais. O Radicais e Sobrenaturais é um movimento ministerial cuja proposta é ativar igrejas para cumprir o seu propósito, o seu papel no tempo certo. Então nós fazemos treinamento na área de dons, na área de evangelismo profético e fazemos treinamentos na área de cuidado com pessoas. Dentro do Radicais nós temos algumas vertentes de cuidado que a gente exerce já há algum tempo. Uma delas é um trabalho que nós fazemos há aproximadamente 15 anos, cuidando de pessoas com problemas na área da sexualidade. Dentre esses problemas, pessoas com problemas na área da homossexualidade, né? Eu soube que Ramon ministrou aqui. Quem estava aqui quando o Ramon veio? Eu sou o pai espiritual de Ramon. Nós cuidamos dele, né? Ramon é um dos nossos filhos, alguém que Jesus resgatou e hoje está liberto, casado, abençoado, né? Nós temos feito esse trabalho há aproximadamente 15 anos no Brasil. Alguns dos nossos filhos hoje são pastores, né? Muitos moraram na nossa casa conosco. E o Senhor libertou, porque nós entendemos que Jesus liberta qualquer tipo de pecador. Não tem aquele pecador, aquele outro, né? E todo mundo que está aqui hoje na igreja é ex alguma coisa, né? Eu me lembro que um dia eu estava conversando com um amigo do trabalho, ele disse assim: eu não gosto de igreja de crente porque só tem ex. É ex-prostituta, ex-drogada. Eu falei, por isso que é bom, porque é ex. Se fosse para a igreja continuar sendo, tinha alguma coisa errada com o evangelho. Mas o evangelho nos torna ex alguma coisa ruim. Então todo mundo aqui é ex alguma coisa. Quem não é ex nada é ex-pecador. Agora está salvo pelo sangue de Jesus e é justificado pelo sangue. Amém? E nós temos feito esse trabalho durante alguns anos e ensinado. Hoje nós temos uma escola em Salvador que funciona lá na Lírio Pituba, que se chama Escola de Capacitação Ministerial Céus Abertos. É um curso que dura 1 ano e 4 meses. Nós formamos a nossa primeira turma ano passado dessa escola
E esse curso é um curso que capacita pessoas para fazer o que a gente faz, né? Cuidar de homossexuais, também ministros na área de libertação, cura interior e toda esse trabalhar que a gente já tem há alguns anos. E esse tema que nós vamos ministrar hoje para vocês é um tema que ele é um tema bem amplo, né? Eu estou gravando a ministração, nós vamos estar postando no nosso canal, né, do YouTube, Radicais e Sobrenaturais, e você, né, eu vou mandar o link aí para o Delcio vai mandar para vocês depois ouvirem mais algumas vezes, porque tem algumas verdades espirituais que elas têm uma profundidade tão grande que ouvindo só uma vez, nós não conseguimos captar de verdade o que elas querem dizer. E às vezes a gente fica muito na superficialidade, e Deus quer levar você a níveis profundos com Ele, amém? Ele quer levar você a viver realidades onde a verdade ela cria raízes em você. Quando a verdade cria raízes em nós, nós começamos a crescer espiritualmente. Amém? O tema que nós vamos tratar hoje é autoridade espiritual. E quando você fala essa palavra autoridade espiritual, ela tem duas vertentes muito importantes. Eu entendo a autoridade espiritual no reino de Deus como a autoridade que nós temos diante dos demônios, que foi a autoridade que Jesus nos concedeu por meio da sua morte. Ele, ao ressuscitar, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. E esse poder ele deu à igreja. Efésios capítulo 2 diz isso, versículo 19, que ele deu esse poder a cada um de nós que estamos aqui, amém? Essa autoridade espiritual é aquela que todo filho de Deus tem, porque é herdeiro, e por ser herdeiro recebe essa autoridade. Mas não é dessa autoridade espiritual que nós vamos falar, da autoridade espiritual sobre os demônios, da autoridade espiritual sobre o reino das trevas. Não é dessa autoridade que nós vamos falar hoje, quem sabe outro dia. A autoridade espiritual que nós vamos falar hoje está ligada ao reino de Deus e às posições que exercemos dentro dele, amém? Como devemos nos comportar diante das pessoas que são autoridades sobre a nossa vida? Como devemos nos comportar para que Deus nos coloque numa posição de autoridade? E nós vamos falar desses princípios hoje que faz com que você seja respeitado de verdade, não no mundo físico. Porque no mundo físico o respeito pode acontecer e pode não ser verdadeiro, pode ser falsidade. Mas a sua verdadeira autoridade espiritual é sustentada pela autoridade que você tem no mundo espiritual e físico, não só em um âmbito. Alguém que chega aqui e aparentemente tem grande autoridade espiritual, mas não consegue expulsar um demônio, não tem autoridade espiritual. Alguém que chega aqui e aparentemente tem grande autoridade espiritual, mas não consegue orar pelo enfermo e o enfermo ficar curado, tem alguma coisa com essa autoridade espiritual. Alguém que chega aqui e aparentemente tem autoridade espiritual, mas não tem um caráter que corresponda a essa autoridade, não tem autoridade espiritual. A autoridade espiritual é muito mais do que exercer uma posição no reino de Deus. A autoridade espiritual é ser elevado pelo próprio Deus nos níveis que Ele quer levar você. Amém? E nós vamos falar sobre isso hoje. No reino de Deus, nós somos chamados a viver um princípio que eu considero o maior princípio de alguém que já está preparado para ser colocado em uma posição de autoridade. O princípio que vai fazer com que Deus olhe para você. E quando Deus olhar para você, Ele vai dizer assim: Ele está pronto, eu posso colocá-lo em uma posição de autoridade, porque Ele vai me honrar. E o maior princípio dentro do ponto de vista bíblico se chama servir. Se você não está pronto para servir, você não está pronto para liderar. Se você não está pronto para servir, a sua autoridade espiritual não será verdadeira nem legítima. Você vai precisar pisar nas pessoas para manter a sua posição. Você vai precisar maltratar pessoas para manter sua posição. Porque quem não sabe servir não pode liderar. E esse princípio não é estabelecido por mim. É estabelecido pelo Rei do Reino. Porque o Rei do Reino, Jesus Cristo, fez isso. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Uma das coisas mais importantes para entendermos em relação à autoridade espiritual, eu quero que você abra a sua Bíblia, no meu capítulo preferido da Bíblia, João capítulo 13. João capítulo 13 é o meu capítulo preferido da Bíblia.
Quando o orgulho quer me pegar, eu vou e leio isso aqui. Aí tomo vergonha na cara e volto à humildade. Eu quero ler primeiro João 13, um versículo somente, que é o versículo 4, depois nós vamos ler Mateus capítulo 20. Quem encontrou João 13, diga amém. Amém. Versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou o manto, repita comigo, tirou o manto. O manto na Bíblia está ligado à autoridade, tá? O manto na Bíblia está ligado à autoridade. Toda figura de autoridade na Bíblia tinha um manto, e a autoridade era refletida justamente pelo tipo do manto que se usava. O talit do sacerdote não era igual ao de todos, na época de Jesus, hoje sim. Quando a mulher toca na orla de Jesus, na verdade ela toca no manto dele. Então diz que aqui ele tirou o manto, amém? Guarde isso aí agora, tirou o manto. E tomando uma toalha, cingiu-se. Amém? Agora você vai lá para Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Tem como você aumentar sua mão um pouquinho? Mateus 20. Versículo 25, quem encontrou? Então Jesus os chamou seus discípulos e explicou: sabei que os governadores dos povos os dominam, e que são importantes, que exercem poder sobre as nações. São as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Lendo de novo. Então Jesus os chamou, os seus discípulos, e disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam. Repita comigo, dominam. E que são pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Agora vem a advertência do mestre: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vocês será o que deva servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne o vosso servo. Amém? Já dava para a gente fechar a Bíblia e ir para casa, né? Com o coração satisfeito de que Deus nos respondeu nessa noite. Porque a maior clareza do que nesse texto não tem, não é verdade? Mas deixa eu falar algumas coisas importantes para você, antes da gente meditar nesses dois textos, que foram os textos que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, para repartir com os irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a autoridade espiritual é que no reino de Deus a autoridade não tem a ver com posição. O reino de Deus, a autoridade não tem a ver com a posição que você exerce. O reino de Deus tem a ver com o princípio que você cumpre. Deixa eu explicar para você. Nós aprendemos muito que nós não devemos ser rebeldes, não devemos ser insubmissos. Mas toda obediência, ela tem um limite de coerência. Toda obediência, ela tem um limite de lucidez. Ela não pode ser insana. E quando você começa a entender isso, você vai descobrir que tem algumas afirmações que a gente faz para preservar a autoridade que nós temos. E agora falando para os líderes, depois eu vou falar para os que são liderados de alguma forma, que elas não são, não tem o cunho de verdade que a Bíblia diz. Da forma que a Bíblia diz, a gente às vezes mexe nessas verdades para proteger a nossa posição de autoridade. Uma delas é quando às vezes a gente diz assim: olha, você tem que me respeitar porque eu sou autoridade espiritual sobre a sua vida. Ou toda autoridade espiritual é constituída por Deus. E quando você pega o texto em que Paulo fala isso, em Romanos 13, fica muito claro em Romanos 13 que Paulo não está falando de autoridade dentro da igreja. Paulo está falando de autoridade dos governantes. Mas Paulo entende que todo poder e potestade é constituído por Deus, não a pessoa, mas o princípio que ela obedece e a posição que ela se encontra só devem ser mantidas como uma verdade, como uma posição verdadeira de autoridade,
se ela cumprir um princípio que sustenta toda a sua autoridade. E esse princípio se chama obediência a Deus. Se a pessoa não é alguém obediente a Deus, ela não tem por que ser obedecida. Mas pastor, eu posso desobedecer uma ordem do meu rei, do meu governante? Pode. A Bíblia nos mostra que pode. Você vai lembrar de situações aí que pode, como por exemplo, o caso de Daniel, o caso de Misael, Ananias e Azarias, que muita gente conhece com os outros nomes dos demônios, né? Que muita gente nem sabe que é nome de demônio. Sadraque, Mesaque e Abednego são nome de demônios. Não eram os nomes deles quando eles chegaram em Babilônia. Então Misael, Ananias e Azarias, eles eram servos de Deus, mas eles desobedeceram a ordem do rei. E essa desobediência teve um preço, porque toda desobediência tem um preço. Mas quando você desobedece uma ordem que é contrária a Deus, o próprio Deus é responsável por livrar a sua vida. Isso é fato. E porque para Deus o importante em relação à autoridade não é a posição que a pessoa tem, é o princípio que ela cumpre. Qual o princípio? O princípio da obediência. Se a pessoa diz eu tenho autoridade, mas ela é alguém que revela um caráter de desobediência a Deus, ela não é digna de obediência. Porque a vida dela não reflete o que ela diz. Então toda a autoridade do reino de Deus é sustentada por um princípio simples. Só podemos ser obedientes a pessoas que são obedientes. Não podemos ser obedientes a rebeldes ou a pessoas que são desobedientes. Se a pessoa não é obediente ao pastor, dificilmente ela vai poder exercer autoridade, porque ela é desobediente e o desobediente só vai transmitir desobediência, porque você só pode dar aquilo que você tem, você não pode dar algo diferente. Não tem como dar outra coisa. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas têm dificuldade em obedecer de verdade, porque elas não compreendem esses dois princípios que eu chamo de colunas da autoridade. O primeiro que eu falei, serviço, e o segundo, obediência. Na verdade eu não quero colocar em ordem, primeiro e segundo, são dois princípios importantes. Como as duas asas de um pássaro. Se você perguntar para um pássaro qual a sua asa mais importante, é da direita ou da esquerda? Ele vai dizer as duas. Então não adianta, uma obediência sem serviço, nem adianta um serviço sem obediência, vai ser falso, não vai ser verdadeiro. Mas o princípio para nós exercermos a autoridade espiritual e chegarmos no nível de autoridade onde Deus nos honre, é simples. Nós precisamos aprender a ser obedientes e a ser servos. Só isso. Se você faz só isso, o próprio Deus coloca você em uma posição de destaque. Quem faz isso é Deus, não é o homem. Porque quando o homem coloca, qualquer outro homem tira, mas quando Deus coloca, ninguém tira. Se a autoridade que você tem, você conquistou na força do seu braço, vem alguém mais forte que você e toma. Mas se foi Deus que te deu, ninguém pode contra a potente mão do Senhor. E quando nós começamos a entender esses princípios de autoridade, nós vamos olhar para a Bíblia e vamos descobrir que todos os homens de Deus que honraram esses dois princípios, obediência e serviço, eles foram homens de destaque no reino de Deus. Homens que o próprio Deus fez questão de destacá-los. Tem alguns deles que Deus cita eles falando para outros homens, olha para o meu servo fulano, porque aquela pessoa desenvolveu um nível de obediência tão tremendo a Deus, que ela se tornou um modelo. Que isso aconteça na sua vida, que a sua obediência se torne uma referência para as gerações que virão. Amém? E o primeiro texto que nós lemos, ele faz parte do que eu chamo de o meu capítulo preferido da Bíblia, que é João capítulo 13. Eu tenho uma mensagem nesse capítulo que fala das 5 coisas que Jesus sabia em relação a ele, que fez com que ele fosse a pessoa que ele se tornou. Eu não vou falar disso essa noite. Se você tiver interesse, o DVD está aí fora, você adquire, ouve e vai ser abençoado. Mas eu quero focar nessa atitude de Jesus. Jesus sabia quem ele era, ele tinha certeza da sua identidade. Essa é uma das coisas que ele sabia, vou precisar falar disso para falar do versículo 4. Um dos grandes problemas das pessoas que são colocadas em posição de autoridade, ou que estão debaixo de posição de autoridade, é porque elas não têm certeza de quem são em Deus. São pessoas sem identidade,
São pessoas que são produto do meio, que são resultados de experiências negativas. E pessoas, às vezes, que não passaram por um tratamento onde elas deveriam aprender que, quando chegamos no reino de Deus, a nossa vida deve refletir a glória de Deus. Então, Jesus fez o que ele fez no versículo 4, o texto diz que ele tirou o manto. Ele fez o quê? Porque a autoridade que Deus te dá, só você pode se despir dela. Ninguém pode fazer isso. Se Deus te deu, só você pode abrir mão. Olha, eu quero fazê-lo. Sou eu que quero fazer isso. Ele tirou o manto. E ele tirou o manto e foi até um cantinho lá da sala da casa onde eles estavam. Pegou uma toalha maior que esse lenço e colocou na sua cintura, em uma posição onde os servos a colocavam. Ou seja, ele trocou o manto da autoridade pela toalha do serviço. Por que ele fez isso? Primeiro, ele sabia quem ele era. Amém? Ele sabia que servir não iria diminuí-lo. Ele sabia que fazendo aquilo com seus discípulos, os discípulos não iam olhar de forma diferente. Pelo contrário, iam enxergá-lo com mais admiração ainda. E quando você começa a estudar a autoridade espiritual, você vai descobrir que você só tem de verdade a autoridade espiritual quando você está satisfeito com uma condição, que essa condição, ela é a maior herança que você tem como herdeiro de Deus. Que condição é essa? Quando você está plenamente satisfeito pelo fato de ser filho de Deus. Você está satisfeito com isso? Já está totalmente satisfeito, verdade? Quem está totalmente satisfeito com isso, levanta a mão. E se você não for pastor nunca? Vai ficar frustrado ou está satisfeito? E se você nunca viajar para aquele país que você ora, vai ficar frustrado ou está satisfeito? É aí que a gente vê se está satisfeito mesmo. Porque tem muita gente dentro da igreja que está trocando identidade por promessa. Tem muita gente dentro da igreja que está trocando identidade por promessa. E a gente às vezes ouve umas canções que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Morre. A Bíblia diz que morre. Hebreus capítulo 11 diz que morre. Vamos ver? Hebreus. Quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim, porque Deus não tem compromisso com promessa. Deus tem compromisso com propósito. Hebreus capítulo 11 de Hebreus. (11 de Hebreus), quem encontrou? Capítulo dos Heróis da Fé, verso 13, diz assim: todos esses morreram aonde? Sem terem alcançado o quê? Poxa, mas Marquinhos Gomes diz que não morre. Marquinhos Gomes que disse. A Bíblia diz outra coisa. Morre sim. Porque a promessa tem a ver comigo. A promessa tem a ver comigo, amém? O propósito tem a ver com ele. Exemplo de Abraão. Quando Deus tirou Abraão da casa do pai, Deus diz assim: sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te promessa, e eu te darei essa terra. Mas tinha um propósito, e o propósito era Isaac. Ele não viveu na terra, ele peregrinou nela. Só a quarta geração viveu lá, Gênesis 15, versículo 16. Mas o propósito se cumpriu, Isaac nasceu. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não está satisfeito em ser filho de Deus. Ele acha que ele só tem valor se ele tiver com o microfone aqui na frente. Ele acha que ele só tem valor se o pastor der oportunidade para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada mais valoroso do que ser filho de Deus. Se você estiver satisfeito por ser filho de Deus, você vai estar totalmente abençoado e o Senhor vai poder olhar para vocês assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus diz isso para aqueles que começam pelo deserto, não pelo palanque.
Porque Jesus começou no deserto. Quem levou Jesus no lugar alto no deserto foi o diabo. Deus não levou ele a lugares altos. Deus levou ele, através do Espírito Santo, para o deserto. Lá no deserto, o diabo entra e leva ele ao lugar alto. Mostra os reinos da terra. Você olha, posso tirar tudo. Eu disse, não, Deus me mandou vir para o deserto. Eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Quem vai me tirar daqui é Ele. Na hora que Ele quiser, Ele tira. Porque Ele coloca e Ele tira. É Ele quem leva, é Ele quem traz. Então tem muita gente que não está satisfeito pelo fato de ser filho de Deus. E por estar insatisfeito, achar que isso é uma pouquinha coisa, que isso é uma coisinha qualquer, fica brigando por posição dentro da igreja. Fica perseguindo os outros dentro da igreja por causa de... porque tomaram o que era meu, tiraram o que era meu. Ei, se tiraram é porque nunca foi seu. O que é seu ninguém tira. O que é seu ninguém tira. Se foi Deus que deu, ninguém tira. E se tirou, porque Deus permitiu. O seu problema, antes de acontecer com você, passa por Deus. Se Deus deixou passar, Ele tem um propósito. Se Deus deixou passar, Ele diz assim, Ele precisa passar por isso. Ele tem que passar por isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não valorizamos o nosso maior tesouro. Nossa maior herança é sermos filhos de Deus. Jesus entendia isso tão bem que Ele não estava nem aí para o manto. Tirou o manto. Mas tem dificuldade de tirar o manto. Por quê? Porque o manto representa a honra, a autoridade. O manto representa o respeito que a gente quer ter das pessoas. O manto representa um monte de coisa. Né? E aí a gente quer o manto, não quer a toalha. Não quer a toalha, a gente quer o manto. Porque o manto é mais bonito, né? A toalha não é tão legal assim. Toalha, né? Toalhinha aí, suja, né? O manto, eu quero o manto. Mas o manto só quem dá é Deus. E quando Deus dá o manto, Ele dá por um motivo. Você está satisfeito em ser filho. Quantos estão satisfeitos em ser filho? Então, se a promessa não se cumprir, você vai ficar feliz mesmo assim, né? Já é filho de Deus, tem maior vitória que essa? Aprendi isso cedo, irmão. Não sirvo a Deus por nada que Ele possa me dar. Eu sirvo a Deus por tudo que Ele já me deu. O que Jesus fez na cruz já é suficiente. O que vier é bônus. É lucro. Depois da cruz eu já estou no lucro. Não tem prejuízo andando com Deus não, meu irmão. Não tem prejuízo andando com Deus. Não, pastor, mas eu estou passando por uma luta aqui, um sofrimento, tudo isso faz parte do treinamento. Amém? Quanto mais profundo for o treinamento, é porque maior vai ser a honra que Deus vai dar lá na frente. Amém? Só que a gente não quer entender isso. Então Jesus, Ele na ceia, Ele tira o manto e pega a toalha. E por que Ele faz isso? Porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia que o fato de servir não iria colocá-lo em uma posição menor do que a que Deus tinha dado para ele. Então você vê pessoas na igreja que elas querem se destacar dentro da igreja, mas elas não querem servir. Elas querem ser vistas. Né? Não querem servir, elas querem ser vistas. Ela quer que alguém olhe para ela e diga assim, nossa, aquele irmão, e coisa e tal. E até o servir, se não for feito da forma correta, Deus não recebe. Você sabia disso? Deus só recebe o servir que tem propósito correto. Qual é o propósito? Glorificar o nome dele. E se é para glorificar o nome dele, eu não vou parar só porque tem luta. Eu vou parar, pastor, sabe por quê? Eu estou passando uma luta, é porque não é de Deus. Se você fosse de Deus, você ia perseverar até o fim. Eu vou entregar, eu não estou aguentando mais não. É porque não foi você o chamado não, é de outra pessoa. Está usando ferramenta do outro. Porque luta e sofrimento nunca paralisou quem tem certeza de quem é. A gente às vezes quer viver um evangelho sem lutas, né? Mas você vai ver a história de Paulo, o cara que eu mais admiro no Novo Testamento depois de Jesus. Toda viagem de Paulo aconteceu uma coisa ruim. Será que ele não orava a Deus, envia os teus anjos adiante, quebra os laços, corta?
Será que ele não orava? Mas toda viagem, quando não era preso, apanhava. Quando não apanhava, era apedrejado. Quando não era apedrejado, ia para a cadeia. Quando não ia para a cadeia, meu irmão, tomava chicotada. Quando tomava chicotada, tinha que fugir pelo cesto. Não tem nenhuma viagem de Paulo que dá tudo certo. Nenhuma, pode ler. Você que já leu as histórias das viagens de Paulo, você não vai encontrar nenhuma de si, ixi, essa aqui deu tudo certo. Não, teve algum contratempo, teve alguma luta, mas você não ouve Paulo dizer assim, não vou mais não. Não, porque quem tem certeza de quem é, glorifica até na luta. Exalta a Deus até no momento da luta. Seja no calabouço, no poço, onde tiver, vai glorificar porque sabe para quem está fazendo. Mas quando não tem certeza, né, e aí até o servir, às vezes é motivado por uma coisa errada. Está servindo porque quer ser visto. E aí quando a recompensa que esperava não vem, fica triste, se abate. Faço tanta coisa nessa igreja e ninguém me vê. Epa, Deus está vendo. Nada passa despercebido dos olhos dele. Nada, absolutamente nada. Mas quando você para porque ninguém está vendo, quando você para porque não teve recompensa, quando você para porque não teve a resposta que você esperava, é porque você não estava fazendo de verdade para Deus. Porque quando você faz de verdade para Deus, irmão, pode vir o que vier. Você diz, não, Deus é merecedor, eu vou fazer por causa dele. Amém? Tem uma historinha que eu gosto muito, né, que eu conto para pastores, que é uma história que eu li há muito tempo atrás, já ouvi alguns pregadores falando, mas eu gosto muito dessa história. Eu li um livro de missionários que me animou muito. Que é a história de um casal de missionários que eles ficaram 30 anos no campo missionário. E a igreja deles então aposentou eles e mandou eles voltarem para casa para viverem a sua aposentadoria na igreja. E eles voltaram 30 anos depois, né? 30 anos de serviço prestado no campo missionário. E quando eles estavam voltando para casa dentro do navio, viagem de navio, naquela época não tinha esse transporte que nós temos hoje, avião. O irmão já velhinho, né? Diz para sua esposa assim, será que vai ter alguém da igreja lá esperando a gente quando a gente chegar? Será que vão fazer uma festa quando a gente chegar lá? Vai ter um pessoal da igreja recebendo a gente. Ficou 30 anos no campo missionário. A gente merece, né, que quando chegar lá tenha algum reconhecimento esse negócio. E aí quando eles iam se aproximando assim da costa, um monte de gente com fogos, com confete, pela festa no porto, né, onde o navio ia atracar, e ali eles começaram, né, começou a ficar alegre, está vendo, olha lá, coisa e tal. Só que eles estavam na classe C, missionários geralmente para viajar de classe A, só se Deus tiver misericórdia, né? E na classe A ia um político famoso, e a festa na verdade era para o político. Então o político desembarcou, passou pela festa, e se eles tiveram que esperar todo o processo da festa, 40 minutos esperando, quando ele desceu só tinha confete no chão, papel rasgado, e ninguém da igreja para recebê-los. E aí o velhinho, né, ficou muito bravo com aquilo, começou a reclamar com a esposa, né, dizendo assim, olha, tá vendo aí, a gente ficou 30 anos no campo missionário, olha a recompensa quando a gente volta para casa. E aí chegou para ele assim, pergunte para o seu Deus, já não era nem mais Deus dele, pergunte para o seu Deus se é essa a recompensa quando a gente volta para casa, depois de 30 anos de serviço prestado no campo missionário. Pergunte para o seu Deus. E ela calada, a mulher sábia, né? Só orando, quietinha. Chegaram na casa que estava fechada há muito tempo, foram limpar a poeira, preparar algo para comer. Ela disse assim, precisa comprar algumas coisas para a gente comer. Ele falou, vou ali no mercado e volto. Enquanto eu vou lá, você fica orando aí e pergunta para o seu Deus se é essa recompensa que a gente tem depois de 30 anos de serviço prestado quando a gente chega em casa. Pergunta para ele. E foi comprar, quando voltou ela estava lá limpando as coisas. Perguntou para ele, ele disse, perguntei. Ele respondeu o quê? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Quando a gente chegar em casa, ele mesmo vai nos receber e a recompensa será certa. Amém? Eu não conheço ninguém que esteja trabalhando para Deus que fique sem recompensa. Eu não conheço ninguém que esteja trabalhando para Deus que fique no prejuízo. Quando você chegar em casa, a recompensa vai estar te esperando. Amém? Então Jesus tinha essas certezas no coração dele. Por isso no coração de Jesus não havia espaço para o orgulho.
No coração de Jesus não havia espaço para competição. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E aí ele toma a toalha e você conhece o restante da história. Ele lava os pés dos seus discípulos. E Jesus nos ensina muito ali sobre autoridade. Primeira coisa que ele ensina é que eu não posso liderar. Preste bem atenção, tá? Primeira coisa que ele ensina quando ele toma a toalha: eu não posso liderar quem eu não estou disposto a lavar os pés. Eu não posso liderar quem eu não estou disposto a lavar os pés. Quando é que a gente aprende isso? Quando ele vai lavando o pé de todo mundo. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz: epa. Não, vai lavar meus pés não. Aí ele disse assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Os pastores da nossa geração, os líderes da nossa geração inverteram. Ele diz assim: se você não lavar meus pés, você não tem parte comigo. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse que eu só posso liderar quem eu estou disposto a lavar os pés. Jesus disse ali que a liderança começa com a toalha na mão e não com o manto nas costas. Ele disse ali que se eu quero te liderar, eu tenho que estar disposto a lavar teus pés. Se eu não estou disposto a lavar teus pés, eu não tenho autoridade para te liderar. Foi o que ele disse. Quem falou isso foi Jesus. Mas a gente quer exercer posição de autoridade na igreja porque a gente quer honra. Mas o único digno de honra na igreja é Jesus. O único digno de glória é Ele. A gente quer ser honrado. E quando essa autoridade aparentemente é questionada, a gente quer brigar por isso, né? E você não precisa provar nada para ninguém. Quem tem autoridade sabe que tem. Quem tem autoridade sabe que tem. Então muitas vezes a gente não consegue olhar esse exemplo de Jesus. E aí quando você olha esse exemplo de Jesus, você está vendo um homem que não era um homem comum. Ele era o próprio Deus, o Verbo encarnado. E ele se inclina para lavar os pés daqueles que andam com ele. E ele faz isso com o único propósito de ensiná-los. Não se ensinando o segundo princípio sobre liderança. Primeiro princípio, se você está anotando aí, né? Eu só posso te liderar se eu estou disposto a lavar os seus. Segundo princípio, eu só posso cobrar de você aquilo que eu estou disposto a fazer. Não posso cobrar de você algo que eu não estou disposto a fazer. Quando ele diz para os discípulos, ele diz assim: vocês viram o que eu fiz com vocês? Sim, senhor. Entenderam? Mais ou menos. Pois vocês vão e façam o mesmo. O que ele está dizendo? Se você não está disposto a fazer, você não pode cobrar. Então, não dá para cobrar dos outros aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. É o princípio de liderança. Né? As lições da toalha de Jesus são essas. Tenho que lavar os seus pés. Tenho que fazer primeiro, depois que eu fizer, aí eu posso dizer para você: faça também. Eu tenho uma história engraçada que eu vivi, né, há muito tempo. Eu falei para vocês que eu fui pastor muito cedo. E eu fui pastor em uma estrutura ministerial onde a hierarquia, eu vou chegar já nessa questão de hierarquia, é um negócio muito ferrenho. E aí assim, nessa estrutura que eu fui pastor, você não pode chamar o pastor nem de você. Você tem que chamar de o senhor. Porque se você chamar de você é um desrespeito. Para não parecer exagero, quem já foi ou quem conhece sabe que não pode tocar nem no pastor assim, no ombro. Você tem que conversar com todo respeito: o senhor pastor. Sim, senhor pastor. Sim, senhor. Sim, senhor. E eu fui pastor nessa estrutura. E quando eu fui pastor de uma igreja onde eu liderava outros pastores. E antes de ser um pastor, eu tinha um hábito. Todas as vezes que eu ia engraxar o meu sapato social, eu pegava o sapato de todos os meus colegas e engraxava.
Mas eu fazia isso por quê? Porque quando eu era moleque eu fui engraxate, morei na rua, então eu sabia fazer aquilo. Aí às vezes eu ia engraxar o sapato, né? E tinha alguns pastores que eu mandava neles, pela posição de autoridade que eu tinha. Aí eu dizia assim, o sapato está sujo, nego. Porque nessa estrutura que eu estava, você tem que ficar impecável, né? Esse sapato está sujo. Senhor pastor, pegue lá que eu vou limpar seu sapato. Isso era incomum entre aqueles pastores daquela estrutura ministerial. Eles achavam isso um escândalo, né? Aí eu limpava, achava brilhando, falava, e aí, ó, quero ver você assim com o sapato brilhando. Alguns eu ensinava, aprendiam, coisa e tal. Aí eu tive um discípulo, um cara, não vou falar discípulo não, um pastor que trabalhou comigo, que uma vez, eu não sei o que eu fui fazer, eu sei que eu estava fazendo algo muito apressado, eu cheguei para ele assim e falei, por favor, engraxe meu sapato. Né? Pedi para ele, por favor, engraxe meu sapato aí, que eu vou ali e volto quando eu chegar, tal. E ele ficou ofendido com aquilo. Ficou ofendido, não gostou, porque eu pedi para ele engraxar meu sapato. O tempo passou, e nós mudamos de igreja, e eu fui para uma igreja onde ele foi ser o meu pastor. Né? Às vezes Deus dá essas voltas na vida da gente. Né? Agora o pastor era ele. Aí eu nunca esqueço, primeiro dia que eu cheguei, ele chegou com cinco pares de sapato e falou, engraxa meu sapato aí, por favor. Aí eu disse, senhor pastor. Aí engraxei tudo, tal. Cheguei, mostrei para ele, tá do seu gosto, tá bonito? Assim, tá bom. Tá ruim não. Tá. Sabe passar roupa? Eu disse assim, não, mas é para passar roupa pro senhor? É. Passe minha roupa. Passe, senhor. Passei. Tá do seu gosto, pastor? Eu gosto de engomada. Tá bom, pastor. E eu fiquei um ano com ele, né? O tempo passou e eu fui para outra igreja onde eu era o pastor dele de novo. Quando ele veio, que ele viu que eu era o pastor titular daquela igreja, e ele ia ser meu auxiliar, ele já entrou assim, com medo na igreja, né? Achando assim, esse cara vai acabar comigo, porque o que eu fiz com ele, né? Só que, irmãos, cada um dá o que tem. Primeiro dia que ele chegou, eu falei assim, pastor, os seus sapatos estão sujos? Assim, não, senhor pastor, se tiver, o senhor pode me dar que eu engraxo seu sapato. Tem alguma roupa para passar, pastor? Aí disse, não, senhor pastor, se tiver, o senhor pode me dar que eu passo também. Porque você ensina liderança não é falando, é fazendo, é mostrando. Durante todo aquele tempo que ele ficou comigo, eu nunca humilhei ele. Quando ele foi, que eu tive que liberar ele, porque para ele ir para uma igreja maior, eu tinha que assinar. Se eu dissesse que ele não tinha condições, ele ia ficar ali. E aí, quando ele, nesse dia de assinar, né, para que ele foi convidado para assumir uma igreja, de novo, voltar à posição que ele tinha, que seria o mesmo nível da que eu estava. Aí ele veio, o pastor, chegou aí a convocação para o senhor assinar. Mas senta aí, meu filho. Ele sentou, eu falei, rapaz, você lembra como você me tratou quando eu fui ser auxiliar? Eu estou extremamente envergonhado, pastor. Eu disse assim, você fez aquilo porque daquela vez que você veio trabalhar comigo, eu pedi para você engraxar meu sapato, não foi? Isso foi, pastor. Eu disse assim, querido, quem não está pronto para obedecer, não está pronto para mandar. E eu quero que você aprenda que servir não nos diminui, de forma alguma. Só quem acha que servir diminui é quem não está pronto para liderar. Quem está pronto para liderar, irmão, vai servir porque sabe que serviço é o caminho mais rápido para chegar onde Deus quer. E quando você entende isso, você aprendeu as lições da toalha. Eu só posso liderar quem eu estou disposto a lavar os pés. Para cobrar de você, primeiro eu tenho que fazer e te mostrar como é que faz. Se eu não estiver disposto, não dá certo. Quando eu falo sobre isso, né? Eu acho que quem ouve minhas mensagens na internet já está cansado de ouvir várias mensagens, o mesmo exemplo que eu vou dar agora, né? Mas é um dos exemplos que mais me impressionou na minha trajetória. Quando eu falo de liderança, eu não tenho como não lembrar desse exemplo. Quando eu falo de serviço, por exemplo, eu não tenho como lembrar desse exemplo que eu vou dar agora para vocês. Não é um exemplo, na verdade, é uma história que aconteceu comigo. Eu fui pregar uma igreja de São Paulo, uma grande igreja. Era um congresso de jovens.
E eles me deixaram no hotel, tudo. E aí o meu anfitrião, o cara que me pegava no hotel, me levava para a igreja, ele foi me pegar na igreja e eu falei assim, olha, eu gosto de ir mais cedo, pelo menos 1 hora mais cedo, que eu gosto de chegar, gosto de ver o ambiente, orar um pouco, tudo. Quando eu cheguei, a gente pegou um trânsito e acabou quase chegando, quase em cima da hora do louvor. E eu falei com ele, eu quero ir no banheiro, você me leva no banheiro? Aí ele me levou no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha um cara ajoelhado no chão, bem vestido, todo bem vestido, cara com roupa de grife, bem vestido, e limpando o chão, né, com a luva, daquelas luvas de limpar o piso, e com um avental ali, né, mas você via que ele estava com roupas caras, e ele ali limpando o chão. Quando eu entrei junto com o outro nessa igreja, uma mega igreja de São Paulo, no banheiro, o banheiro deles imenso, né, tem umas 3 telas assim de LCD dentro do banheiro, né, porque o culto é transmitido até no banheiro. Você vai no banheiro, tem caixa de som lá e tem tela para você continuar ouvindo o culto. Você está no estacionamento da igreja, tem também. E aí, quando eu entrei junto com o rapaz que estava me recepcionando, ele falou com o rapaz, não, tudo bom, varão, e aí, da paz, tal. Aí ele disse, esse aí é o pastor que vai pregar hoje aqui? Ele disse, ô pastor, não vou falar com o senhor porque eu estou aqui, ó, na luta aqui para deixar o banheiro, ó, daquele jeito, para ficar cheiroso, coisa e tal. E eu gostei dele de cara, né? Eu falei, amém. Aí, quando eu saí do banheiro, junto com o rapaz que estava comigo, ele disse assim, pastor, o senhor acha que esse irmão que está limpando o banheiro, o senhor acha que ele faz o que na vida? Eu acho que ele é o quê? Assim, rapaz, não faço a mínima ideia. Falou, pastor, esse irmão é juiz. Aí eu disse assim, juiz de direito? Ele disse, é. Ele é juiz em tal lugar, assim, assim, assim. Eu falei, rapaz, diga para ele que eu quero jantar com ele, que eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. E aí, ele ficou super alegre, né? Ele me ouviu pregando pela banheira e ficou... E aí, depois, quando ele foi me pegar, né? O carro do cara, quando ele foi me pegar, uma BMW. Aí foi me pegar, né? Já com a esposa. E aí, fomos jantar, ele que me levou para o restaurante. O senhor quer comer aonde? Assim, rapaz, você me levar, eu como. Assim, não, eu vou lhe levar no restaurante. Assim, me levou num restaurante muito bom. E aí fomos comer. Esse pastor, quando o senhor estava pregando, eu falei com Deus, eu queria tanto me aproximar desse cara. Ele disse, contando para mim, né? E aí, né? Tá aqui com o senhor agora para mim, está sendo maravilhoso, coisa e tal, porque ele foi muito abençoado com a mensagem. Aí fomos jantar, eu perguntei para ele assim, rapaz, eu fiquei impressionado com você, porque eu já vi várias pessoas servindo, mas eu nunca vi um juiz limpando banheiro, em igreja eu nunca vi. Esse pastor, lá fora eu sou juiz, na casa do Senhor eu sou servo. Eu sou servo, pastor. Na casa do Senhor eu estou ali para servir o meu Senhor e servir os meus irmãos. E a escala lá funciona assim, pastor. É 1 semana no salão, na nave da igreja, 1 semana no estacionamento da igreja e outra semana no banheiro. Tem dia que eu estou lá estacionando o carro e chegam uns caras lá ainda brabo, pastor, que vem visitar a igreja, às vezes nem sabe com quem está falando, ele dizendo para mim. Aí disse assim, mas eu tolero porque eu sei que é alma, que Deus está trazendo e coisa e tal. Cara cheio de amor pela obra de Deus. Aí eu disse para ele assim, você já foi desrespeitado ali dentro? Coisa assim, pastor, tem gente que não sabe que eu sou juiz ali dentro. Teve gente ali que já chegou, já me distratou e coisa e tal. E você reage como? Perguntando para ele, né? Porque eu fiquei curioso saber como é que ele... Esse pastor reage em amor. Quem reage como? Em amor. Porque cada um dá o que tem. Aí eu disse assim, pô, eu estou teu fã. O reino de Deus precisa de homens como você. Homens que entendam que passou daquela porta, irmão. Acabou. É médico lá fora. É juiz lá fora. Aqui dentro você é filho de Deus. Servo dos seus irmãos. Se você for assim, a sua autoridade vai ter um nível que você ainda não experimentou. Mas muita gente não quer bater no peito, não, porque eu sou isso, sou aquilo. Fui ministrar na igreja de Manaus, 90% da igreja são militares. Quando eu cheguei na porta, quem me recebeu foi um major do exército. E eu falei, como é que tá, major? Tudo bem e tal? Ele disse, não, major não, aqui não. Aqui eu sou irmão fulano. Major só lá no exército. Daqui para frente não tem patente, pastor. Daqui para frente todo mundo é igual. Essa é a proposta de Jesus para os seus discípulos, amém? Mas tem uns irmãos que não, me perdoe, não é nada, irmãos. E fica se achando, querendo pisar nos outros, querendo humilhar os outros. Isso é coisa de gente que não sabe quem é em Deus. Quando você tem certeza de quem você é em Deus, você não humilha ninguém, você serve, porque você sabe que o serviço vai te colocar na posição que Deus tem para você. Amém? E para a gente encerrar,
Mateus 20 fala de algumas coisas que a gente precisa aprender. Primeiro, Jesus deixou bem claro que o governo da casa dele não é igual ao governo do mundo. Isso ele deixou bem claro. Mateus 20, 26, Jesus começa dizendo assim, olha, sabeis que os governantes dos povos os dominam. Os governantes dos povos fazem o quê? Diga assim, liderança não é dominar. Liderança é influenciar. Amém? Você não foi chamado para dominar ninguém. Você foi chamado para influenciar pessoas. A influência é a maior identidade de um líder. Se você disse que é um líder ou que você quer ser um líder, mas você não influencia ninguém, você ainda não é líder. A maior arma da liderança se chama influência. Líderes influenciam ou para bem ou para ruim. Eu tenho uma grande admiração por líderes bons e líderes ruins. Nos líderes bons eu admiro as coisas boas. Nos líderes ruins eu procuro encontrar o que de bom havia neles, mesmo sendo ruim. Porque ninguém segue alguém 100% ruim. Todo líder ruim tem alguma coisa boa nele. Que fez com que as pessoas quisessem estar perto dele. Você quer ver um cara que é um ponto de questionamento na minha mente, um cara que é um ponto de interrogação na minha mente, que eu olho para a liderança dele e eu digo assim, meu Deus, como as pessoas seguiram esse homem, Adolf Hitler. Quando eu olho para Hitler, eu digo assim, como é que pode? Que paixão cega. Os homens se atiravam na frente das balas por causa dele. As crianças o veneravam. Mas o homem era um assassino. O homem que não tinha coragem de matar uma barata, nem um rato. A história diz isso. Mas tinha poder para mandar. Coragem não tinha, mas tinha poder para mandar. Um homem frio, de coração duro, mas que até hoje influencia várias pessoas, mesmo depois de morto. Então, o que é influência? Influência é a capacidade de despertar no outro uma admiração por você, que deve ser correspondida da forma correta. Quando você é influente, você desperta na pessoa admiração por você. Por isso, quando a admiração acaba, acabou o serviço, acabou o discipulado. Eu trabalho com discipulado há muito tempo. E eu já dispensei vários discípulos meus. Disse assim, você precisa sair do meu discipulado. Mas por quê, pastor? Porque acabou o respeito, acabou a admiração. E quando acaba a admiração, acabou o discipulado. Porque você só pode direcionar pessoas que você tem influência sobre elas. Primeiro, nós não somos responsáveis por mudar a vida de ninguém. Nós só podemos influenciar. Então, quer aumentar a sua liderança? Aumente seu poder de influência. Eu não vou falar sobre isso hoje. Isso aí é outro assunto. Mas o poder de influência está ligado a vários fatores. O primeiro deles é que toda pessoa que quer ter influência permanente, ela tem que ter duas coisas. Se tiver uma só, não vai funcionar. Ela tem que ter carisma e ela tem que ter caráter. Se ela só tiver carisma, você vai se apaixonar por ela. Mas quando você se aproximar dela e você descobrir quem ela é, a influência dela cai porque o caráter dela não corresponde com a influência que ela tem. Então toda pessoa que quer ser líder e quer ter influência tem que ter essas duas coisas, carisma e caráter, e mais outras 19 qualidades que eu não vou falar aqui hoje. Que fazem de você um líder influenciador. Mas existe algo que não deve existir na vida de um líder dentro do reino de Deus. Se chama domínio. Você não pode dominar ninguém. Jesus disse, lá fora eles dominam, aqui dentro não. Se você quer dominar pessoas é porque você não tem influência sobre elas. E quando não se tem influência, se usa o domínio. E o domínio é movido por algumas coisas, uma delas é a ameaça.
Se você sair daqui, você vai ficar debaixo da maldição. Eu tenho um princípio de liderança comigo, que muitos amam e muitos não gostam. Mas é um princípio que eu aprendi com a palavra. Ninguém caminha comigo se não quiser caminhar. Primeiro porque quando decidiu sair, é porque já não quer mais ficar. Então se alguém vem dizer para mim assim, ô pastor, eu estou querendo ir para outro lugar. Ontem mesmo aconteceu um caso desse, uma discípula que a gente ama muito, chegou para mim assim, eu não quero ficar na igreja, eu quero ir para outra igreja, da mesma congregação, né, da Lírio também, mas é outra igreja. E eu não quero coisa e tal, então você está abençoada para ir. Pode ir. Vai na bênção. Por quê? Porque ninguém pode caminhar com você por obrigação. Quando caminha por obrigação, a obediência é falsa. Quando caminha por obrigação, não faz por amor. Faz por obrigação. Pode ir. Com quem eu aprendo isso? Com o pai do filho pródigo. Lembra do pai do filho pródigo? Meu pai me dá minha herança que eu quero ir embora. Ele fez o quê? Pode ir. Ele amava o filho? Mas ele nem pede para ficar. Amava ou não amava? O filho foi embora. Ele foi atrás? Que amor é esse que não vai atrás? A gente usa esses argumentos, né? Se ama porque não foi atrás. Porque quem decidiu sair foi ele. No dia que ele quiser voltar, os braços estarão? Mas ir atrás, eu não vou. Aprendi com a Bíblia. A gente vai atrás de ovelha. De filho, não. Como é isso, pastor? Não entendi. Você chega na igreja, você ainda é uma ovelhinha. Novo convertido. Entendeu? E ovelha é o bicho mais burro que tem na terra. Não sei se você sabe disso. Ovelha não sabe liderar. A ovelha é míope, só enxerga 1,5 metro à sua frente. A ovelha não sabe se defender, então a ovelha precisa de cuidado constante. Você até chega na igreja como ovelha, mas à medida que você começa a caminhar, Deus vai dando você identidade, você vai se tornando um guerreiro de Deus, um leão de Deus. Aí depois que você se torna isso, você quer ir embora, vai na bênção. Vai na paz. Nós não podemos exercer domínio. Jesus disse assim, olha, lá fora, entre os povos, os governantes dos povos os dominam. Todo domínio dentro da igreja é um abuso de autoridade. Você acha que só tem abuso de autoridade lá fora? Dentro da igreja também tem. Eu já conheci pessoas que abusaram da autoridade que tinham e machucaram muita gente. Você sabia que o que mais tira as pessoas da igreja hoje, falo isso sem medo de errar porque eu cuido de gente, o que mais tira as pessoas da igreja hoje não são pessoas que pecaram, pecados dela, sim, que ela errou, não. O que mais tira pessoas da igreja hoje são pessoas não tratadas, exercendo posição de liderança e ferindo pessoas. Pessoas que estão sendo feridas constantemente por alguém que acha, e o pior, às vezes o líder da igreja, o pastor nem sabe do que está acontecendo. E quanto maior a igreja, mais difícil de chegar ao pastor, às vezes, o caso. Lá na igreja eu falo de púlpito, ó, se alguém lhe machucar, me fale, viu? Que eu vou atrás. E eu falo de púlpito lá, aqui dentro, líder nenhum tem direito de ferir ninguém. Se ferir, me procure que eu vou sentar, eu vou ser ele, a gente acerta as contas. Porque nós não fomos chamados para ferir, nós fomos chamados para curar. Mas tem muita gente ferida em posição de liderança e todo ferido fere. Tem muita gente não curada, não tratada, exercendo liderança, e aí quer humilhar os outros. Quer humilhar para demonstrar sua autoridade. Quem tem autoridade, irmão, não precisa humilhar ninguém. Quem tem autoridade serve, porque sabe que tem autoridade. Mas tem muita gente assim hoje, isso é um problema da igreja no Brasil. Porque hoje nós estamos vivendo o evangelho status, né? Esse evangelho status.
As pessoas querem estar numa posição de destaque. Muita gente transferindo sonho de ambiente. Lá fora ele sonhava em ser um cantor famoso. Não conseguiu, vou para a igreja que eu consigo. Lá fora ele queria ser muito conhecido, não conseguiu, vem para a igreja, quer ser um pregador famoso. Mas só quer pregar em conferências, só quer pregar em congressos grandes. Se chamar ele para pregar na favela, ele não vai. Se chamar ele para pregar lá na roça, no meio dos irmãozinhos, ele não vai. Não vai. Então nunca foi pregador do Evangelho. Pregador do Evangelho não escolhe nem hora e nem lugar. Quantidade não importa. Ele vai pregar para 1, para 2, para 3. Não importa a quantidade de pessoas que tiver, ele vai pregar porque ele sabe que ele tem uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Ele não vai mudar a mensagem porque chegou na igreja, a igreja não está cheia. Isso é coisa de gente que é profissional na fé, irmão. Está cheio de gente assim hoje. E sabe de quem é a culpa? De vocês. Igreja. Vocês gostam desses caras. Vocês gostam. Né? Vocês gostam disso. Desses caras que entram na igreja e não falam com ninguém. Porque acha que unção é se excluir. Jesus andava no meio do povo, irmãos. Ele era tão parecido com os discípulos dele que Judas teve que beijar para identificar, senão não sabia quem era. Eu vou beijar porque ele anda igualzinho os outros. Aí você vê, a gente gosta dessas coisas. E esses caras que vêm pregar na igreja, às vezes, lá na Lira acontece muito isso. Tem muita gente que vê ali dos vales, a igreja que eu sou pastor, como uma plataforma de destaque. Porque a igreja tem programa na televisão. Um dia um cara falou para mim assim, eu fiquei assim, ó, meu sonho é pregar na Lira. Eu falei, hã? Teu sonho é o quê? Pregar ali na Lira. Eu falei, mas rapaz, lá que você é besta. Como se a Lira dos Vales fosse nada. Ilusão pura. É igreja igual a qualquer outra. Toda igreja tem problema, toda igreja tem situação difícil, não tem esse negócio. A igreja. Visitar é uma coisa, conhecer e conviver é outra coisa. Eu sou pastor lá, eu sei como é que funciona o negócio lá dentro. Mas eu digo isso direto lá no púlpito. Eu disse assim, ó, vocês gostam de receber gente que não presta aqui. Gente que chega aqui para animar auditório, mas quando você vai falar com ele, ele lhe trata mal, ele olha para você de cima para baixo, ele chama de irmãozinho. Irmãozinho, eu odeio isso, irmãozinho. A gente gosta de gente assim, né? Que chega, né, de forma boçal, que acha que tem que ter assim uma performance para pregar, né? Não é assim? Isso vai influenciando, porque dentro da igreja começa a surgir um monte de filhos desses homens, né? Quando eu falo filho, cria, né? Quer ver o cara e começa a admirar. Ah, eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual Jesus. E quando eu falo ser igual a Jesus, não é ter a fama que ele teve, nem o sucesso que ele teve, não. É ter a disposição que ele teve em servir. Eu quero servir igual ele serviu, eu quero fazer o que ele fez. A gente gosta desses homens, né? Que pregam nos grandes congressos, que cobram ofertas enormes para pregar na igreja. Quando você vem aqui, ó, eu vou aí, é 5 mil reais, é a oferta mínima. E tem que depositar antes, senão não vem. Isso é crente? São profissionais da fé, que fazem da noiva de Cristo prostituta, cafetões, homens que veem o púlpito como uma fonte de lucro e sustento. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Homens que não passaram pela cruz de verdade, porque quando você passa pela cruz, você não escolhe lugar para pregar, você prega em qualquer lugar. Você entra e você não quer dominar, você quer servir. Toda pessoa que quer dominar não passou pela cruz. Porque a autoridade espiritual não é dominar ninguém. A autoridade espiritual é influenciar pessoas. Amém? Segunda parte, Jesus diz assim, são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Eu aprendi que a pessoa importante da igreja é Jesus. Amém? Aprendi que a pessoa importante da igreja é Jesus, irmão. Ele é a pessoa importante. Mas nós queremos ser pessoas
importância. Me respeite porque eu sou tal coisa. Respeito não é exigido, é dado. A melhor forma de se dar respeito é sendo respeitoso. Entender essas verdades deve gerar em nós um sentimento de querer ser melhor. Quando eu falo ser melhor, não estou falando ser melhor que os outros, ser melhor do que somos. Nossa capacidade de aprendizado tem que vir disso, queridos. A gente não pode transformar a igreja de Cristo num lugar de premiações, onde a gente trata algumas pessoas de uma forma e outras de outra. Eu digo sempre lá na nossa igreja, digo assim, olha, eu quero que vocês me tratem como vocês tratam o seu Antônio, que é o zelador da igreja. Muita gente nem sabe o nome. Toda vez que eu encontro com ele, vocês são Antônio, tudo bem? Tudo bem, pastor Santos? Como é que está sua filha? Está bem? Está bem, pastor. Sua família está bem? Está bem, pastor. Está precisando de alguma coisa? Não, pastor. Tudo na mesa. Eu quero que vocês me tratem assim. Mas tem gente que é assim, o pastor ele trata de uma forma, mas o irmão ele trata de outra. Fala assim para ele assim, e se Deus quiser me usar para te abençoar? Fala com ele. Fala aí com o irmão do lado, e se Deus quiser me usar para te abençoar? Diga assim, tu vai perder a bênção. Sabe por que você vai perder a bênção? Porque a unção que você não reconhece não pode te abençoar. A única unção que pode alcançar você é que você reconhece. Às vezes a gente reconhece a unção na vida do pastor, mas não reconhece na vida do irmãozinho que está do nosso lado. E se Deus quiser usar esse irmão que está aí do seu lado hoje para te curar? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas mais importantes da minha vida não são famosas. Se eu falar o nome deles aqui, vocês nem conhecem. Porque a gente confunde muito o conceito de sucesso e fama com importância. Ser importante no reino de Deus é ser útil. Ser importante no reino de Deus é ser disponível. Eu cheguei aqui hoje, né? E aí li na camisa do irmão ali. Quem quer? Quem não quer? Eu falei, de onde foi que ele pegou isso, Celso? O bispo fala isso? Que bom. Essa frase, eu não vou dizer que é do bispo, tá? Mas até onde eu sei, quando eu falei essa frase pela primeira vez, foi no ano 2000. Só que eu não dizia assim, eu dizia assim, quem quer dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E é assim ou não é? Quem quer, dá um. Quem não quer, dá uma desculpa. Toda vez que você quer, você dá um jeito, irmão. Porque assim, amanhã o culto começa às 5 horas da manhã. Ô pastor, não posso vir não, porque para quem chegar primeiro vai ganhar 10 mil reais. Ô pastor, eu venho. Dá um jeito na hora, dá ou não dá? Porque quando você quer, você faz o quê? Dá um jeito. Só que se você quiser ser alguém usado por Deus e aprovado, são duas coisas diferentes. Tem muita gente usada e pouca gente aprovada. Ser usado não significa que você é aprovado. Muitos usados vão ser descartados pelo próprio Deus. A Bíblia diz assim, procura apresentar-te diante de Deus, 2 Timóteo 2,15, aprovado. Se você for aprovado diante de Deus, os homens podem te reprovar, você não vai ficar nem aí, porque quando Deus aprova, Ele garante. Amém? Então procura apresentar diante de Deus aprovado. Tem muita gente que é usado, mas não é aprovado. Como eu falei, né? Lá na nossa igreja vai muita gente pregar. E às vezes vai uns caras lá assim, que pregam aquela mensagem assim, que a igreja... Aí quando termina o culto, o pessoal fala para mim assim, falou assim, pastor, uma bênção, né? Eu disse, não sei, é usado. Agora se é bênção, sei não. Eu nunca digo que é bênção até eu conhecer a casa, a esposa, a família, até ver como é que ele trata os filhos, até ver como é que ele trata as ovelhas dele. Aí depois que eu conheço, isso não é só usado não, é bênção também. Porque a gente fica impressionado quando é usado. Irmão,
Fique impressionado com isso não. Eu sempre digo, ó, o cara pode chegar lá na igreja assim, eu vou orar agora aqui e vai descer fogo do céu. Eu vou me arrepiar, chorar. Imagina aí a gente orar agora aqui e descer fogo do céu. Quando terminar assim, aí pastor, é bênção, é usado. Chorando, eu vou dizer assim, é usado. Mas pastor, o cara fez descer fogo do céu. Mas a Bíblia diz que Satanás também ia fazer essas coisas acontecer. Mas a gente já chama de bênção sem conhecer o caráter. A gente já chama de bênção sem andar junto. Não, irmão. Tem que caminhar junto primeiro. Tem que saber se o cidadão é bênção mesmo ou se ele é só um usado. Sansão passou um tempão sendo usado e não era mais aprovado por Deus. Sansão não quebrou o voto, não foi quando ele contou o segredo para Dalila. Não. Ele era nazireu, desde o ventre. E você sabe qual era uma das condições do nazireu? Não pode tocar em cadáver. Ele matou 1000 homens com uma queixada de quê? Porque o jumento estava vivo, foi? Estava morto. Primeira vez que ele tocou em cadáver. Venceu? Venceu, mas usando as armas erradas. Segundo, matou um leão. Depois voltou lá na boca do leão morto, e ele não podia tocar em cadáver, e pegou o mel da boca do leão morto. Quebrou o voto. Ó. Ali ele quebrou o voto. Teve até sabor de mel. Mas não foi vitória plena não. Por quê? Porque tem que pegar mel na boca do leão morto. Teve que quebrar princípio, irmão, para ter vitória. Isso não é vitória. Então continuou sendo usado? Continuou. Mas Deus não estava aprovando mais não. O segredo foi o cume do negócio. Então nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, olha, quer exercer autoridade, quer ter autoridade no meu reino, sirva, obedeça, seja disponível. Seja disponível, amém? Porque Deus não está buscando gente talentosa não, irmão. Deus não está buscando gente capacitada, Deus não está buscando gente que tem não. Eu aprendi algumas verdades sobre igreja, eu sou pastor há 23 anos, eu vou te dizer o que eu digo. Aprendi algumas coisas sobre igreja, deixa eu falar para você. Quem menos tem é quem mais dá na igreja. Quem mais longe mora, mais cedo chega. E quem é mais ocupado é mais disponível. Exemplo disso é missões. Eu nunca vi missionário ser sustentado por gente milionária. É sustentado por trabalhador. Por quê? Porque Deus não usa qualquer um. Deus usa aqueles que se dispõem. E você precisa se dispor, né? Ah, pastor, mas eu não sei cantar, não sei falar. Não estou falando isso não, irmão. Estou falando o seguinte, servir só precisa querer. O que não falta no reino de Deus é serviço. Sim ou não? Sim. Se você servir, o próprio Deus te coloca na posição de destaque. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que Deus não tem crise em nos honrar. O problema é que quando a gente é honrado, muda. Começa a se achar. Achar que a honra é nossa. Não. Deus não tem crise, Ele pode colocar o seu nome nas nações. Ele só quer uma coisa de você. Reconheça que é Ele que está fazendo. Que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aí Jesus diz assim, olha, esse negócio aí de pessoas importantes e domínio, isso é lá fora. Aí ele diz assim, não será assim entre vocês. Quem falou isso aqui foi Jesus, tá? Ao contrário, quem desejar ser importante entre vocês, seja o que sirva os demais. Quer ser importante? Quero, pastor. Então comece a servir. Jesus não está dizendo que não ia se tornar importante. Jesus está dizendo que tem um caminho para se tornar importante. E o caminho se chama serviço. E quem quiser ser o primeiro, que se torne o servo de todos. Amém? Sei que é uma palavra que a gente às vezes ouve assim e desce, né? Mas desce assim meio
Fica arranhando, né? Mas é o tipo de palavra que a gente precisa ouvir. Sabe para quê? Para que a gente não chegue um dia diante do Senhor todo empolgado e Ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Mas em teu nome eu fiz daí. Eu não conheço vocês. Mostrando para nós que o importante não é fazer. O importante é ter relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus de verdade, serve com tranquilidade. Amém? Aprenda isso hoje, né? Essas lições espirituais. E que o Senhor possa te conduzir. Não sei o que você faz na igreja. Qual a posição que você tem. E isso é pouco importante. Quando você é servo, você lidera de qualquer lugar. Amém? Nós vamos ter muitas decepções na eternidade, irmão. A eternidade vai ter recompensa, mas vai ter muita gente frustrada. Vai ter gente chegando lá achando que fez muito para Deus, vai descobrir que não fez nada. Porque fez muito para querer se aparecer. E vai ter irmãozinho que a gente nunca ouviu o nome. Porque ele fazia as coisas para o Senhor e nem falava que fazia. E a gente vai dizer, quando o Senhor chamar o nome, que disse assim, você vai dizer, meu Deus, ela? Ele? É. O segredo é esse. Fazer para Deus. Para a glória dEle. Para o louvor dEle. Amém? Não humilhar ninguém. Não viver cobrando respeito de ninguém. Dê respeito. Respeite as pessoas, elas vão te respeitar. É simples assim. Né? Eu vivo isso na minha realidade diária. Quem convive comigo sabe do que eu estou falando. Isso aqui não é só um discurso, não. Então é uma verdade espiritual que eu vivo e eu acredito. É melhor servir do que ser servido. Isso é um caráter de nobre, amém? Vamos orar? Quero que você fique de pé para nós orarmos. Quero cantar uma canção com vocês, que é uma canção que eu gosto muito. Fala um pouco disso. Segura aqui, Rafa. Tá bom? Eu passo para você, você faz.